17 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. Welcome back, Patrick. É ótimo estar com você, Nima. Please subscribe and hit like button and follow Patrick on his... Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga o Patrick no Substack, em patrickhenningsensubstack.com e também no 20th Century Wire. Você também pode acompanhá-lo em seu site. Patrick, deixe-me começar com o que está acontecendo na Europa. Quero focar no conflito na Ucrânia. Mas antes de chegarmos lá, há algo estranho acontecendo com as pessoas que são contra a guerra na Ucrânia, especialmente em relação às políticas no Oriente Médio. Tivemos o coronel Jacopo sendo sancionado, ou em processo de sanção, pela União Europeia. Eu imagino que esse tipo de sanção também possa atingir você e outros na Europa que estão tentando mostrar a realidade na mídia, falando sobre o assunto. Como você entende a situação da União Europeia neste momento? How can you understand the situation with the EU right now? Well, this isn't the first time. Jacques Baud. Bem, essa não é a primeira vez. Jacques Baud é um entre muitos que conheço. Alguns pessoalmente, outros apenas por associação profissional. Uma jornalista independente alemã, chamada Alina Lipp, foi sancionada e teve suas contas bancárias encerradas na Alemanha. E acredito que existam processos criminais contra ela por relatar a guerra na Ucrânia, relatando, claro, do lado de Donbass. Isso é considerado ilegal pela Alemanha, e provavelmente pela Europa também, já que não houve nenhuma reação em nível europeu a respeito. Além disso, Thomas Herper, outro independente, também alemão, é basicamente um cidadão comum que acabou se tornando uma espécie de jornalista cidadão, um comentarista, jornalista e linguista notável. Formidable commentator and journalist and linguist. I mean, he's very talented, but he is also fallen. Ele é muito talentoso, mas também foi alvo de uma espécie de sanção e criminalizado pelo próprio governo na Alemanha. Mas Jacques Baud é diferente. Acho que estamos chegando a um ponto em que o Estado, ou, neste caso, o superestado, a União Europeia, está mirando pessoas como Jacques Baud. Ele é ex-oficial de inteligência militar, atuou na OSCE e na inteligência da OTAN e teve uma carreira muito boa. Mas, vindo do lado do establishment, ter uma voz dissidente, uma pessoa que já fez parte do sistema, seja um veterano militar de alta patente na Europa ou alguém como Jacques Baud, é algo significativo. Se você observar seus relatórios desde o primeiro dia da crise na Ucrânia, ele publicou uma das primeiras análises claras da situação em Donbass, logo após o início da operação militar especial lançada pela Rússia. Right after the special military operation was launched by Russia. And so he has been right. Jacques Baud has been... Ele tem razão. Jacques Baud tem sido preciso em todas as etapas do conflito. Ele acabou de publicar um livro, e acho que é a publicação desse livro que fez os governos da Europa e de Bruxelas decidirem. Isso é demais. Precisamos parar com isso. Precisamos controlar esse discurso. Porque os fatos apresentados por especialistas como Jacques Baud estão realmente minando e destruindo toda a fantasia da União Europeia. Essa narrativa imaginária sobre o que está acontecendo na Ucrânia. As pessoas em Bruxelas estão tão distantes da realidade que é chocante. E eu estenderia isso aos governos da Alemanha, França, Estônia e especialmente da Finlândia. Esses são os piores. Estonia, Finland, especially, these are the worst. And of course in the UK, I mean, the things that they're saying. E claro, no Reino Unido, as coisas que eles estão dizendo são simplesmente inacreditáveis. A maneira como retratam o conflito e a situação geopolítica sobre a qual tentam convencer sua população. Eles precisam fazer isso para, de alguma forma, obter apoio para essa guerra contínua e indefinida, ou, se preferir, para essa postura de guerra. E para isso precisam sustentar uma narrativa de que a Rússia está ameaçando toda a Europa, que a Rússia está determinada a atravessar as planícies eslavas da Bielorrússia, percorrer a Europa e chegar até a costa de Calais. E então, por algum motivo, supostamente quereriam invadir a Grã-Bretanha. Quero dizer, o mundo em que essas pessoas vivem é realmente impressionante, de tirar o fôlego em suas qualidades coloridas e imaginativas. Então, quando você vê alguém como Jacques Baud, há outra informação importante que ele divulgou e comentou recentemente. E isso, talvez, seja uma das mais devastadoras.
Está se formando uma resistência ucraniana no oeste da Ucrânia, composta por ucranianos que querem tirar este governo, este regime de Zelensky, do poder. Houve incidentes envolvendo a polícia, sabotagens, escaramuças militares, ataques e assim por diante. Então agora existe uma resistência política ucraniana, que no fim das contas está alinhada com o mesmo objetivo dos russos, mesmo sendo formada por ucranianos. As the Russians, even though they're the Ukrainians, and also the press gangs that Zelensky... E também as gangues de recrutamento que Zelensky tem enviado pelas ruas para sequestrar pessoas, para forçá-las a entrar no exército ucraniano, jogá-las como recrutas e mandá-las para a linha de frente para morrer. Agora as pessoas estão reagindo contra essas gangues de Zelensky. E eu acho que alguns desses brutamontes que Zelensky, financiado pelos Estados Unidos, pela OTAN e pela Europa, tem usado, essas gangues de criminosos que estão sequestrando homens ucranianos, colocando-os em uniforme e mandando-os para as trincheiras para morrer. Os cidadãos ucranianos estão se unindo e atacando seus próprios, entende? Então quero dizer, isso era inevitável. É algo que inevitavelmente aconteceria nessa situação, porque a linha política, por assim dizer, a narrativa, é que a Ucrânia está resistindo à agressão russa e precisamos corresponder a essa resistência. We need to match the resistance. I'm quoting, by the way, a European military. Estou citando, aliás, um jornalista europeu ou um secretário de defesa. Precisamos igualar a resistência do povo ucraniano ao nosso compromisso de repelir esses invasores russos e as maquinações imperialistas de Putin e tudo mais. A verdadeira resistência na Ucrânia não é contra a Rússia. A verdadeira resistência do povo, é contra essa guerra por procuração da OTAN. São os ucranianos percebendo que foram usados pela União Europeia, pelos burocratas da UE, pela OTAN, pelos burocratas dos Estados Unidos, que estão todos ficando imensamente ricos com a valorização das ações das empresas europeias de defesa, a Rheinmetall e todas as outras, empresas italianas também, fabricantes de mísseis, Storm Shadow, tanques, aeronaves, fabricantes de mísseis e empresas de defesa dos Estados Unidos. Manufacturers and US defense manufacturers. They're getting filthy rich. These same people. Eles estão ficando imensamente ricos, essas mesmas pessoas. Estão se beneficiando disso. Você conhece a indústria de GNL dos Estados Unidos? Preços recordes, estão tendo lucros que você nem imagina. Criaram um monopólio, ou quase um monopólio. Claro, há países árabes como o Catar que também fornecem GNL para a Europa, mas a maior parte, a grande mudança desde a sabotagem do gasoduto Nord Stream, tem sido a dominação americana do fornecimento de gás para a Europa. Então, estão lucrando com isso. Todas essas pessoas estão lucrando com essa guerra e tentando vender ao público a ideia de que os ucranianos são valentes, que só querem lutar contra os russos e que precisamos apoiá-los e todo esse discurso. Os ucranianos agora estão percebendo isso. Estão percebendo. E então surge o escândalo de corrupção envolvendo Zelensky. Then the corruption scandal lands with Zelensky. And it finally gets public traction. E isso finalmente ganha força pública. Isso foi enterrado pela mídia dos Estados Unidos, pela mídia ocidental há anos. Eles estão em negação, tentando encobrir todos esses escândalos. Finalmente, alguns deles estão vindo à tona. E o motivo de estarem vindo à tona, quero dizer, o NABU era, em última análise, uma agência anticorrupção em Kiev, dirigida e controlada pelos Estados Unidos, criada para monitorar a corrupção, permitir certos tipos de corrupção e combater outros. Obviamente, eles querem proteger a corrupção do tipo Biden-Burisma de ser exposta. Esse é o propósito do NABU. Mas agora que os democratas estão fora do poder, muitos dos vínculos com o Deep State, com ONGs e coisas do tipo, que eram usados para controlar de perto uma agência anticorrupção em Kiev, como o NABU, se desintegraram. Então agora, você está vendo esses ucranianos que basicamente chegaram ao limite. Eles estão de saco cheio. Eles não vão continuar se desgastando e destruindo o próprio país por causa do ego coletivo desses burocratas e bajuladores corruptos em Bruxelas, Alemanha, França, Reino Unido, Finlândia, Estônia e Estados Unidos. Eles não vão fazer isso. E agora estão sendo chamados a se sacrificar no altar, sabe, de Mark Rutte e de todas essas outras pessoas. O projeto de vaidade coletiva deles.
No fim das contas, é isso que o projeto da Ucrânia é. Uma guerra por procuração para gerar lucro para o Ocidente. É um projeto de vaidade para organizações como a OTAN. E também está sendo usado para promover uma agenda geopolítica que é simplesmente redundante. A geopolitical agenda that's just so redundant. You know, you're talking, this is Anglo-American. Sabe, você está falando dessa ideia geopolítica anglo-americana, inspirada em Halford Mackinder, ilha mundial, poder dos mares, dominação mercantil global e dominação do continente e da massa terrestre eurasiana. Essa é uma agenda de 200 anos. Está completamente desconectada das realidades de 2025, que mostram que a China não é mais uma colônia rural atrasada. E o mesmo vale para toda a região Ásia-Pacífico, para a Ásia Central e para a Índia. Este é um mundo diferente, mas o Ocidente ainda se apega a essa ideia do século XIX. Originalmente um objetivo geopolítico britânico, que depois foi herdado pelos americanos após a Segunda Guerra Mundial para a ordem do pós-guerra. After the Second World War, for the post-World War II order. And that's ultimately the ideological underpinnings of all. E essa é, em última análise, a base ideológica de tudo isso. Neste momento, o que está alimentando tudo é o que eu chamaria de narcisismo de segurança nacional. É essa ideia de que os Estados Unidos, o Reino Unido e seus parceiros menores devem dominar o curso da história mundial, e que a Ucrânia é a colina pela qual estão dispostos a morrer. Pelo menos a Europa está. Os Estados Unidos podem recuar, ainda lucrar com a Europa, desgastar a economia europeia, toda a sua capacidade industrial, o que os Estados já fizeram. E os europeus são tão tolos. Estão apenas seguindo o jogo, ainda balançando a bandeira ucraniana. Enquanto isso, ninguém mais está acenando com isso nos Estados Unidos. É assim que isso é estúpido. E quero dizer, eu poderia dizer muitas coisas sobre o que Mark Rutte disse recentemente, mas sinceramente não conseguiria encontrar um palavrão que fizesse jus à situação. O ridículo dessas pessoas. Então, voltando a Jacques Baud e a censura, Nima. Isso é apenas uma expressão de desespero de um establishment que está perdendo no campo da narrativa, no campo militar, no campo econômico e, por fim, no campo político. E eles vão reservar sua pior raiva para as pessoas dentro do próprio establishment que agora estão denunciando, como Jacques Baud. Quer dizer, ele já vem perseguindo jornalistas. Isso não é novidade. Mas essa é uma pessoa que tem acertado em tudo, e é engraçado que estejam indo atrás dele. Acho que isso vai sair pela culatra imediatamente, de forma espetacular para eles. E eles não vão parar por aí. Mas o outro ponto, Nima, é o seguinte. Junto com o confisco dos ativos russos, sobre o qual podemos falar, isso é uma manobra federal de Bruxelas para contornar a soberania dos Estados-membros. É isso que está acontecendo. E coisas assim realmente expõem o problema fundamental da União Europeia como projeto político. Patrick, a Bloomberg informou que os Estados Unidos estão preparando novas sanções contra o setor de energia da Rússia, caso Putin rejeite um acordo de paz com a Ucrânia. Quando falam sobre a rejeição do acordo, sabemos que Donald Trump está de alguma forma pressionando por garantias de segurança do artigo 5º para a Ucrânia. É impossível para a Rússia aceitar isso. O que é extremamente perigoso é que as opções em discussão incluem atingir embarcações ligadas à chamada Frota Sombria. Se as coisas seguirem nessa direção, não sei quem poderia trazer algum tipo de bom senso para toda a situação. Donald Trump não parece lúcido o suficiente para compreender o cenário, a posição perigosa dos Estados Unidos. Você sabe, toda a guerra na Ucrânia é por causa da OTAN. Se você está disposto a dar à Ucrânia garantias sobre o artigo 5º da OTAN, então o que mudou depois de 4 anos de guerra na Ucrânia? So what has changed after 4 years of war in Ukraine? Well, I will argue that the whole war in Ukraine isn't. Bem, eu diria que toda a guerra na Ucrânia aconteceu por causa da expansão da OTAN. Essa é uma parte importante disso. Mas também foi um projeto dos Estados Unidos. Um projeto concebido e conduzido intimamente pelos Stazman.
Eles são a OTAN. Os Estados Unidos são a OTAN. Os ESASMA são a OTAN. A Grã-Bretanha é o segundo em comando e os outros países são estados vassalos. Apenas um complemento para formar a conferência, por assim dizer. Mas o colapso, o retorno às sanções, novamente, esse é sempre o recurso preferido dos Estados Unidos. Vamos simplesmente recorrer às sanções. Porque é politicamente viável nos Estados Unidos dizer que estão fazendo algo. Vamos aplicar mais uma rodada de sanções. A União Europeia assumiu fortemente esse papel de aplicar sanções. O conflito em que a UE realmente começou a transformar as sanções em arma foi contra a Síria. Weaponized sanctions was against Syria, okay, after 2012. Certo, depois de 2012. Foi o ataque conjunto das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Síria que acabou causando o colapso da economia síria e a desintegração da sociedade síria, sociedade civil, governo e assim por diante, e permitiu que um grupo terrorista basicamente tomasse o poder, com o apoio dos Estados Unidos, de Israel e dos europeus. Então, do ponto de vista deles, isso é eficaz e vai funcionar, porque acreditam que funcionou naquela época. Quero dizer, levou quase 15 anos para que conseguissem fazer isso funcionar contra a Síria, a um custo enorme. Mas, de qualquer forma, eles acham que podem conduzir essa guerra financeira contra os russos, mesmo que os russos tenham demonstrado resiliência diante das rodadas subsequentes de sanções desde 2014, que começaram por causa da chamada anexação da Crimeia. Então é um movimento que soa um pouco como rendição. It's a bit of a surrender move. I'm speaking metaphorically, but it's a bit. Estou falando de forma metafórica, mas é um tipo de movimento de rendição. É uma boa notícia para a Rússia, porque sempre que os Estados Unidos recorrem novamente às sanções, a Rússia sabe que eles não vão jogar nenhuma outra carta séria, ou não podem, porque não tem nenhuma. O colapso desse acordo de paz com a Ucrânia, não há acordo. É uma posição interessante em que nos encontramos, porque Trump falhou repetidamente. É preciso lembrar que ele concorreu à presidência 2 vezes durante todo o ano de 2022, dizendo que iria acabar com a guerra. Isso provavelmente influenciou o voto dos eleitores independentes. E ele adotou Robert F. Kennedy. A AFK estava mais ou menos liderando essa conversa quando concorreu à presidência como democrata e depois mudou para independente. When he was running for president, first as a Democrat and then switched to independent. And then once Trump subsumed RFK into... Então, quando Trump trouxe a AFK para o campo MAGA, ele adotou, com verdadeiro entusiasmo, o presidente ucraniano e o discurso sobre a guerra na Ucrânia, certo? Mas o fracasso repetido nos últimos 12 meses em fazer qualquer progresso real, além, reconheço, de uma reaproximação positiva com Moscou, de haver diálogo, o que é bom, e muitas pessoas estão felizes com isso, especialmente os russos. Bem, em termos do que seria necessário para realmente encerrar esse conflito, não acho que ele tenha feito qualquer progresso. Não há progresso algum. O motivo é uma combinação de fatores. Sei que isso vai soar como um clichê, mas realmente atribuo isso à pura incompetência. Ele simplesmente não tem o pessoal necessário. Is that he does not have the personnel. He's surrounded by rank amateurs. Ele está cercado por amadores completos, charlatães, pessoas que não são qualificadas para fazer nada. E ele não tem conselheiros que lhe digam a verdade, porque se alguém fizer isso, será demitido. Esse é o estilo de gestão de Trump. Isso pode parecer bom e forte no cenário interno, mas, em termos de relações internacionais, é uma receita para o fracasso repetidas vezes. O outro problema é Israel, o lobby israelense. Agora sabemos que ele escolheu a dedo todos os membros do gabinete relacionados à política externa ou à segurança nacional. Portanto, a Ucrânia nunca foi uma prioridade na mente das pessoas em posições de decisão, de Pete Hegseth a Marco Rubio e todos os outros. E Steve Witkoff é um sionista pró-Israel, totalmente tendencioso. Jared Kushner, amigo pessoal dos Netanyahu. Então, para eles, Rússia e Ucrânia são um negócio paralelo. Eles pensam, bem, talvez possamos conseguir um ótimo acordo de desenvolvimento em Moscou para alguns hotéis, ou algo no Mar Negro, talvez em Odessa. Quer dizer, é assim que, se eu fosse os russos, se você quisesse encerrar a guerra,
prometa ao Jared Kushner e ao Steve Witkoff algum tipo de faixa de resort à beira-mar em Odessa. Talvez um resort Trump em Odessa. Garanto que os olhos do Trump brilhariam na hora. Uma Trump Tower em Odessa, no Mar Negro. Quero dizer, é assim que essa administração é corrupta. É a combinação de incompetência em relações internacionais. Eles não conseguem criar uma estrutura para fechar um acordo. E a fraqueza de Trump como líder. Trump cede com tanta facilidade. Ele já cedeu ao Zelensky no passado, cedeu aos britânicos, ao Starmer, cedeu aos europeus. E ele acabou de ceder de novo esta semana. Ele simplesmente cedeu. Então passamos de Anchorage, a grande oportunidade de foto, a demonstração de força, e agora o que temos? Nada. Tudo desabou. Vazar o plano de 28 pontos gerou muito alarde antes do Natal, mas nada de substância. Enquanto isso, ele está apenas publicando bobagens como verdades no Truth Social. E essa jogada com a Venezuela também está se desenrolando no hemisfério ocidental, e é algo tão descaradamente corrupto. Esta é uma administração que coloca toda a sua moeda e valor em oportunidades de foto, reuniões, telefonemas perfeitos, tweets e acordos imaginários que mal chegam a ser memorandos de entendimento. Which are hardly memorandums of understanding. So I don't think this administration is capable. Então, eu não acho que esta administração seja capaz de firmar qualquer tratado, não no sentido tradicional do que esse tipo de acordo costumava ser no passado. Isso é uma posição muito perigosa. Agora eles podem ficar enrolando, e eu acho que o que aconteceu, Nima, é que a Rússia sabe disso. Eles entendem a natureza desse animal do pântano e se adaptaram a ela. Eles já levaram isso em conta nas negociações e sabem como massagear o ego de Donald Trump e entreter Steve Witkoff e Jared Kushner com passeios turísticos pelo Kremlin e discussões de 5 horas que, no fim das contas, não resultam em nada. Porque Steve Witkoff e Jared Kushner não têm nenhuma função ou autoridade dentro do governo dos Estados Unidos. Eles são o genro e o amigo, o parceiro de golfe do Trump. Então é uma ótima oportunidade para foto. Mantenha a conversa em andamento, e fico feliz por isso. Tenho certeza de que muitas pessoas também estão. Mas isso não vai levar a nenhum acordo negociado sério. Simplesmente não vai. É desorganizado. Essa é a palavra para descrever o governo Trump. Desorganizado, amador e com esse estilo. E sabe, o filho dele, Don Jr., acho que foi no Fórum de Doha. Não sei se você viu algo sobre isso. Ele disse, sabe o que é ótimo no meu pai? Soava como a filha do John McCain. Constantemente meu pai, meu pai. O que é ótimo no meu pai é que ele é imprevisível. Ninguém sabe o que ele vai fazer, menos ainda o próprio Trump, o que o torna diferente de todos aqueles outros burocratas. Esse é o discurso do MAGA. A imprevisibilidade da forma como Don Jr. descreve o pai é um completo e fatal obstáculo nas relações internacionais. Veja, Donald Trump sabe o que é construir um cassino em Atlantic City, ou um campo de golfe na Flórida ou em Dubai. E existem leis, existem documentos que precisam ser assinados. Há um processo para isso. Existem acordos legais que precisam acontecer. É o mesmo nas relações internacionais. Mas Trump não respeita nada disso. Claramente, essa administração não considera o direito internacional como algo relevante. Ela simplesmente evita e descarta qualquer devido processo em nível internacional. And discards any due process internationally. You can see that with what's going on in Venezuela, with Você pode ver isso pelo que está acontecendo na Venezuela, pelo que aconteceu com o Irã e pelo que está acontecendo em Gaza. E não nos iludamos. Este é um processo de fracasso diabólico. Em cada ponto de tensão geopolítica importante, tudo terminou em destruição em massa, morte e genocídio, no caso do Oriente Médio, e em novas guerras iniciadas contra o Irã, contra o Iêmen, contra a Somália, guerras sobre as quais ninguém fala, e agora contra a Venezuela, enquanto também são feitas ameaças ao longo do caminho contra os russos. Esses tipos de explosões e ameaças intermitentes vindas do governo Trump mostram o quão desorganizados eles são.
Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem como ir do ponto A ao ponto B. Portanto, eles fracassarão. Se o objetivo for um acordo negociado, eles não terão sucesso. If the negotiated settlement is the object, they will not succeed. Period. Period. They do not have the caliber, Ponto final. the intelligence, Ponto the final. personnel. Eles não têm o calibre, nem a inteligência, nem o pessoal com a experiência necessária para unir, para criar, administrar e, por fim, construir a estrutura que levaria a um acordo negociado. O tipo de coisa que você viu, e eu detesto soar como se estivesse elogiando Barack Obama, mas o que o JCPOA foi exatamente isso, ao longo de um período de 2 anos. E claro, isso foi sabotado pelos americanos e pelos europeus, provavelmente com a intenção de sabotá-lo desde o início, para que parecesse que estavam montando um acordo nuclear e, no fim, miná-lo. Se você olhar para o white paper do Brookings Institution, Which Path to Persia, sobre as relações entre os Estados Unidos e o Irã, eles mais ou menos delinearam esse cenário há muitos anos, antes mesmo de o JCPOA existir. Many years ago, before the JCPOA even. So, but at least that is an example. Mas pelo menos esse é um exemplo do que um acordo multilateral pode fazer. Reunir todas as partes e controlar a situação para alcançar um resultado, que é a desescalada. Isso pode acontecer sob Trump? Definitivamente não. Não vai acontecer. Então, se ele tiver mais 4 anos, não haverá um acordo negociado com esse presidente. Se ele se mexer, e de alguma forma alguém, ou se nomearem alguém, ou se alguém tiver uma boa ideia, ou se trouxerem o Tucker Carlson, não sei como vão fazer isso. Mas do jeito que está agora, haverá fracassos repetidos, porque ele deixa a porta aberta para que os europeus e os britânicos sabotem qualquer coisa que esteja avançando de forma construtiva, ou que ao menos pareça estar. Além disso, ele não tem o apoio dos rinos belicistas em Washington, nem dos democratas. In Washington or the Democrats. That's number one. You got to have solidarity at home. Esse é o primeiro ponto. É preciso ter solidariedade em casa. E essa é outra fraqueza do governo Trump. Ele não acredita que precise conversar com a oposição. Na verdade, isso é uma característica típica do fascismo. Se olharmos para a história, eles ignoram a oposição e não acreditam que precisem buscar consenso, seja multipartidário ou multilateral. Então Trump está meio que caindo nesse erro histórico fatal, por assim dizer, no qual muitos regimes fascistas acabam escorregando. E isso é realmente devastador se os Estados Unidos estiverem agindo dessa forma, porque são a principal potência hegemônica global. Eu gostaria de poder oferecer uma perspectiva mais positiva sobre o governo Trump, mas eles estão tornando isso muito difícil neste momento. But it's really, they're making it so hard right now. Patrick, it's somehow amazing to me how Patrick, é impressionante para mim como esses líderes europeus, que são tão fracos em seus próprios países, de alguma forma conseguiram superar o governo Trump na questão da Ucrânia. O que é isso? Como podemos entender isso? Você mencionou que os Estados Unidos têm uma espécie de monopólio no fornecimento de energia para a Europa neste momento, o que poderia lhes dar muita influência. Mas não vemos isso acontecer. Então, o que realmente está acontecendo entre a Europa e os Estados Unidos? There's no real pressure or incentive, actually. Na verdade, não há nenhuma pressão ou incentivo real, se você pensar bem, além da boa vontade, para que os Estados Unidos acabem com a guerra na Ucrânia, que os próprios Estados Unidos iniciaram. É algo concebido pelos Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos vêm tentando desestabilizar a Ucrânia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e os britânicos têm apoiado todas as facções nacionalistas radicais, os ex-bandeiristas, as antigas divisões ucranianas da Waffen-SS, os exércitos de retaguarda, tudo isso. Eles vêm fazendo isso há décadas. E quando a cortina de ferro caiu, eles realmente redobraram seus esforços. Em vez de reduzir o ritmo, intensificaram ainda mais. E esta é a conclusão. 2014 foi o ponto culminante dos esforços pós-1990 dos Estados Unidos e de seus aliados para infiltrar, direcionar e, em última instância, desestabilizar a Ucrânia. Então, eles conseguiram o que queriam.
Mas o problema é, Nima, que enquanto essas ideias estavam sendo concebidas no início dos anos 1990 pela inteligência dos Estados Unidos e pela inteligência britânica, e novamente, isso faz parte daquela política remanescente de séculos anteriores, aquele resquício ideológico anglo-americano que mencionei antes, enquanto eles vinham perseguindo isso nos últimos 30 anos, o mundo mudou. A geopolítica, o poder, se deslocaram. O centro de gravidade geopolítico se moveu para o leste, e não há dúvida quanto a isso. O centro de gravidade econômico também está se deslocando rapidamente para o leste. E isso é uma tentativa desesperada dos europeus, mas principalmente dos americanos e britânicos, de alguma forma puxar esse centro de gravidade de volta. Pull that center of gravity back. And if they can't do that, they're going to drop an iron curtain. E se eles não conseguirem fazer isso, vão baixar uma cortina de ferro, passando pela Polônia, Finlândia e Romênia. Vão baixar uma cortina de ferro. O problema, é claro, está na Hungria e na Eslováquia. Eles não conseguem chegar a um consenso entre os países da Europa Central sobre ser ou não anti-Rússia. Mas acho que os europeus sempre conseguem superar Trump, porque no fim das contas, a política internacional se resume a manobras burocráticas, habilidade e organização. E os europeus são muito mais organizados, além de estarem mais próximos do conflito. Então eles vão superar o governo Trump diplomaticamente e politicamente, mesmo que não tenham cartas políticas muito fortes para jogar. Há uma falta de liderança, uma falta de habilidade diplomática. A lack of statecraft. Maybe that's also what's missing here, Nima, is... Talvez seja isso que também esteja faltando aqui, Nima. Uma falta de diplomacia de Estado. É o que falta na administração Trump. Essa situação, para funcionar, exige uma liderança decisiva vinda de Washington. Se eu fosse presidente, não perderia meu tempo enviando meus amigos de golfe e meu genro em excursões turísticas a Moscou. Eu iria e basicamente recrutaria as mentes geopolíticas mais brilhantes e diplomatas experientes. Pessoas com verdadeira experiência em diplomacia de alto nível. Eu recrutaria Ray McGovern e outros desse calibre. Pessoas que também falam russo e que têm fortes vínculos com a Europa. Eu usaria Richard Grenell também. E os enviaria para a Europa, diferentes partes da Europa, e para Moscou. I would deploy them to different parts of Europe. I would deploy them to Moscow. I would deploy them across the aisle to the Democratic. Eu os enviaria para o outro lado do corredor, para a liderança democrata. Eu os enviaria para os reinos e conseguiria adesão. Obviamente, é preciso ter um plano e uma visão fundamentada na realidade, algo que Moscou aceite. Mas eu conseguiria a adesão de todos esses lados. E depois de fazer isso, e isso é diplomacia padrão, o que administrações anteriores dos Estados Unidos fizeram nessas situações, Donald Trump não acredita que precise fazer isso. Ou como o filho dele disse, meu pai não é como aqueles outros presidentes lendários dos Estados Unidos. Ele é especial. Ele não sabe o que está fazendo. E essa é a mágica de Trump. Mas ao fazer isso, Nima, então você vai a Kiev, porque esse é o último parafuso a apertar e é o mais difícil. Você vai a Kiev e pode dizer, olha, nós conseguimos os europeus. We're on one page here in America. We've even got the UK. Estamos na mesma página aqui na América. Nós até temos o Reino Unido e temos toda a OTAN. E Moscou está a bordo. Você precisa assinar lá. Assine e isso vai acabar. É assim que vai ser. Você não tem autonomia. Lamentamos o que o governo Biden fez com você. Quero dizer, é tão fácil culpar o Biden por grande parte disso. E essa também é uma oportunidade política que Trump aproveita. Ele diz, é a guerra do Biden, mas não é. Na verdade, Trump teve de 2016 a 2020 para fazer cumprir os acordos de Minsk. Ele não fez. Ele não fez. Essa é a culpa dele. Esse foi o ponto crucial. Em vez disso, ele não fez isso. Ele, junto com a inteligência dos Estados Unidos na época, ajudou a administrar a ascensão de Zelensky como uma marca e figura política ao poder. As a political brand and actor into power, Trump provided lethal aid and help. Trump forneceu ajuda letal e ajudou a armar a Ucrânia, de acordo com os padrões da OTAN, preparando-a, em última instância, para a guerra que todos sabiam que estava por vir, pelo menos todos no Ocidente, porque era exatamente isso que estavam preparando. Eles precisavam provocar a Rússia a avançar sobre Donbass, e isso culminou em fevereiro de 2022. Mas Trump foi fundamental.
Ele é o principal instigador. Quero dizer, é claro que se pode culpar Obama. Durante o Maidan, há bastante culpa ali. Mas se a questão é dizer que Trump não tem nada a ver com a Ucrânia, ele tem tudo a ver com a Ucrânia. Ele foi vítima do governo Biden, que usou a Ucrânia para lavar informações falsas e criar uma trama de Russiagate contra ele. Isso está bem documentado. That's well documented. But rather than push back against a lot of this in his first term, Mas, em vez de reagir contra grande parte disso em seu primeiro mandato, Trump estava tão desesperado. Desesperado para conquistar o favor de qualquer um, do Deep State, da imprensa, que acabou se tornando muito anti-Rússia como reação, porque não queria ser acusado de ser um agente russo. Está bem claro. Então, novamente, essa é a fraqueza de Trump como indivíduo. Ele é inexperiente politicamente, muito fraco em termos de assertividade, e lhe falta inteligência para contextualizar essas questões complexas de política externa e geopolítica, porque ele não tem interesse em geopolítica. Ele não tem interesse em detalhes. E receio que essa situação seja tão complexa que um líder não pode se dar ao luxo de ser desinteressado. Então agora ele está delegando tudo isso, terceirizou seu cérebro, para um grupo de amadores, oportunistas e charlatães que, no fim das contas, só se importam com uma coisa: enriquecer, and one thing the stone is poor. Ultimately about one thing, and that's padding their nest while they're still in power. Let's be honest. I mean, I know that might sound... Vamos ser honestos. Quero dizer, sei que isso pode soar como um clichê, tipo, todos os políticos são corruptos, mas acho que o governo Trump será lembrado como o mais corrupto da história dos Estados Unidos. É assim que a história o verá. E ele está presidindo o declínio final dos Estados Unidos como uma potência mundial respeitada, e o desaparecimento dos últimos vestígios da ideia de que o país já foi um mediador honesto no cenário internacional. Donald Trump acelerou esse processo e é responsável por colocar o prego final no caixão daquela antiga imagem dos Estados Unidos. Trump é o cara. Então é a marca dele que será estampada no navio americano que está afundando. Infelizmente, odeio dizer isso aos apoiadores do MAGA, mas isso já está bem claro neste ponto. That's kind of clear at this point. Looking at Gaza, looking at Iran. Olhando para Gaza, olhando para o Irã, olhando para a Venezuela. Quero dizer, é inacreditável o que essa administração está tentando fazer. É pior do que o Iraque e as armas de destruição em massa, em muitos aspectos. Pelo menos o governo Bush, os neoconservadores, tiveram o respeito de falsificar a inteligência, de montar um espetáculo na ONU. Quero dizer, é quase divertido olhar para trás agora, mas pelo menos eles se importaram o suficiente para se dar ao trabalho de falsificar o urânio amarelo, o Níger e os Winnebagos da morte, Colin Powell na ONU. Quero dizer, é quase como se eles respeitassem o público o bastante para tentar falsificar. Trump não se importa. Ele simplesmente gosta de dizer, narcoterroristas, aqueles barcos de pesca, eles estão carregando drogas. Mostre-nos alguma prova. Não, não precisamos mostrar nenhuma prova. E sabe, Maduro está roubando. Maduro's stealing the oil. He's accusing the... Ele está acusando o presidente da Venezuela de roubar o próprio petróleo enquanto o país está sob sanções e não pode vendê-lo. Então os Estados Unidos precisam roubar os próprios petroleiros. Quer dizer, isso é completamente insano. Isso é apenas um tipo de pano de fundo para, eu acho, o mal-estar geral dessa administração. Não acho que eles conseguirão reunir credibilidade suficiente para fazer qualquer coisa. Então qual é o ponto principal, Nima? O ponto principal é que não haverá um acordo negociado em 2025. A questão foi empurrada para 2026, para o 4º aniversário da guerra na Ucrânia, que acredito será em fevereiro de 2026, e não estaremos mais próximos de um acordo negociado. Mas a Rússia continuará avançando. Eles vão alcançar seus objetivos no campo de batalha, e a Ucrânia vai se desintegrar. And Ukraine will disintegrate. The Zelensky regime is in the process of O regime de Zelensky está em processo de desintegração neste momento. Então não podemos prever a reação política na Ucrânia. Os Estados Unidos e os britânicos vão querer evitar uma mudança de regime instalando seu próprio governo interino. Ou você sabe, Valery Zaluzhny, que é o pajem de honra à espera em Londres, pronto para ser lançado de paraquedas em Kiev. Isso talvez não funcione agora. Poderia ter funcionado há 2 anos, mas agora não.
Eu não acho que vai funcionar. E se funcionar, não vai lhes dar o resultado que desejam, porque os britânicos querem instalar Zaluzhny como uma espécie de ditador militar em um ambiente de golpe caótico em Kiev, com Zelensky fugindo para Tel Aviv, Washington ou seja lá onde for. Eles acham que isso vai fortalecer a extrema-direita e os batalhões radicais Azov e neonazistas que, no fim das contas, protegem quem quer que esteja no poder. Ultimately protect whoever's in charge. And that's who the US and NATO and Brussels. E é com esse tipo de gente que os Estados Unidos, a OTAN e Bruxelas têm lidado. Eles se aliaram às facções mais radicais porque acreditam que são os únicos agentes capazes de manter a ordem tempo suficiente para que possam impor sua própria agenda ocidental na Ucrânia. Não acho que isso vá funcionar da forma como eles imaginam. E voltando a Jacques Beau, pelos motivos que ele vem apontando no último mês, há agora dissidência e resistência surgindo dentro da Ucrânia. Esse é um fator imprevisível que não existia antes e eles não conseguirão controlá-lo. As coisas estão muito instáveis nesse fronte político neste momento, então será interessante ver o que acontece na transição após Zelensky. Quer dizer, ele está convocando eleições, você provavelmente viu isso, mas é meio que uma manobra, porque ele está impondo pré-condições. Ele disse, olha, se obtivermos garantias de segurança ou um cessar-fogo, então teremos eleições, porque não é seguro ir às urnas. Então ele praticamente está desqualificando qualquer acordo negociado, porque a Rússia não vai cumprir nada disso. Portanto, não haverá eleição. De certo modo, isso faz parecer que ele quer ser democrático, mas dentro das suas próprias condições, ele já excluiu a possibilidade de realmente haver eleições. Enfim, um movimento político muito esperto do Zelensky, um movimento de curto prazo. Ele tem habilidades, tem talento político, mas não acho que isso vai lhe render nada. Algum resultado significativo a longo prazo, Patrick? Acho que, quando olhamos para Donald Trump, precisamos considerar o seu primeiro mandato. Veja, depois de 12 meses no poder agora nos Estados Unidos, não se vê tanta mudança assim. Você se lembra de como ele ajudava a Ucrânia naquela época, em sua primeira administração, impondo muitas sanções à Rússia? Na verdade, a base dessas sanções contra a Rússia foi construída pelo governo Trump, o Trump 1.0. E ele vive se gabando dos Javelins, aquelas armas que enviaram para a Ucrânia naquela época. Não, ele não está fora do quadro do que está acontecendo na Ucrânia. Ele faz parte do quadro. Parte do problema, e toda vez que ele aparece e diz que é a guerra de Biden, não é a guerra de Biden, é a guerra dos Estados Unidos na Ucrânia. É isso. Todos eles juntos. E como, considerando isso, como você vê as reações na Rússia? O que se passa na mente dos russos diante dessa atitude tão instável de Donald Trump? Então, novamente, isso volta à questão da verdadeira liderança. Você vê um verdadeiro presidente, um verdadeiro estadista, algo que Donald Trump está fingindo ser. Trump está interpretando o papel de ator, o estadista, de reality show, mas ele não está realmente sendo um estadista. Porque, se você é um verdadeiro estadista, como os presidentes anteriores dos Estados Unidos, você não culpa a situação no seu rival político. Você pode fazer isso internamente, com a economia, ou com políticas domésticas. Isso faz parte do jogo político nos Estados Unidos. Mas, no cenário internacional, quando se fala de superpotências mundiais, você não pode culpar a guerra no seu rival político. É uma questão dos Estados Unidos. Você tem a CIA, o Exército Americano, todas essas agências e operações clandestinas trabalhando de forma contínua durante os governos Obama, Trump, Biden, Trump, certo? Obama, Trump, Biden, Trump. Okay? So it's a US issue. A real leader. Então, é uma questão dos Estados Unidos. Um verdadeiro líder se levantaria no palco mundial e diria: olhem, cometemos um grande erro. Isso realmente precisa chegar ao fim. Estou disposto a assumir a responsabilidade aqui. Vamos sentar à mesa. Vamos fazer isso acontecer. Em vez de usar isso como uma arma contra seus rivais políticos, que é o que líderes fracos fazem.
Líderes políticos fracos não sabem como usar o verdadeiro capital político. O verdadeiro capital político é usado de forma intrínseca e se baseia na confiança. No fim das contas, a fonte do verdadeiro poder político é a confiança, seja a confiança do povo ou a confiança dentro da comunidade internacional. Se você constrói isso, pode usar um capital político real. Donald Trump não é capaz de fazer isso. Donald Trump is not able to do this. He is relying on threats. Ele está se apoiando em ameaças. Ameaças de sanções, sanções secundárias, ferramentas e mecanismos econômicos, transformando o dólar americano em uma arma, o que no fim das contas está matando o dólar em termos de sua demanda global e levando à sua decadência como moeda de reserva mundial. E ele acelerou o desenvolvimento do BRICS e dos programas financeiros do BRICS, entre outros. A apreensão dos ativos russos é um exemplo perfeito. Trump poderia se manifestar e dizer: não, vocês não vão confiscar esses ativos russos, porque se fizerem isso, vão prejudicar nossas negociações. Se ele realmente quisesse pôr fim a isso, poderia dar um cheque-mate em Bruxelas apenas com base nessa apreensão. Ele teria do seu lado, se adotasse essa posição, e se ele ou seus assessores estiverem ouvindo, uma aula magistral. Você teria Christine Lagarde do seu lado. You have Christina Lagarde on your side. She's the boss of the ECB, the European. Ela é a chefe do BCE, o Banco Central Europeu. Ela não quer permitir que Bruxelas roube os ativos russos, certo? A Bélgica está do seu lado. Vários outros países daí estão do seu lado. Você pode flanquear e dar cheque-mate em Bruxelas, e dar cheque-mate em todo o Merz, Macron, todos eles, certo? E há até pessoas na França que se opuseram a essa apreensão de ativos, pessoas de alto escalão na França. Eu até acho que o governo Macron não está totalmente de acordo com isso, porque percebe as implicações dessa violação do Tratado da Europa. No fim das contas, isso significará o fim do sistema SWIFT como uma rede confiável para compensação de pagamentos internacionais. Mas será que o governo Trump tem a inteligência em nível internacional para entender essa situação e explorá-la, para avançar o jogo até a linha do gol? Eu acho que não. They're so arrogant and completely clueless. Eles são tão arrogantes e completamente sem noção. Só veem cifrões em tudo. Então não acho que isso vá acontecer. Sabe, Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus, disse isso perfeitamente numa entrevista recente. Ele disse que os europeus foram às negociações de paz com a ideia de planejar a extensão da guerra. É aí que a Europa está. E acho que mais pessoas estão percebendo isso agora. Esta é uma grande oportunidade para Trump, para o governo Trump, superar completamente todos os europeus nessa questão. Da mesma forma que presidentes anteriores fizeram com habilidade, como Ronald Reagan ou outros, quando contornavam a imprensa e iam direto ao público com a ideia, com o conceito, ignorando a imprensa e a burocracia política. Mas tem que ser uma ideia que faça sentido para o povo, e você precisa ser capaz de articular isso. Estou falando do povo da Europa, porque você quer o povo da Alemanha, quer o povo da França, há um enorme bloco anti-guerra em todos esses países. Eles vão se unir em torno da liderança dos Estados Unidos, liderança ideológica, liderança real, liderança pacífica. Buscar um acordo pacífico e negociado. Mas para fazer isso, é preciso ser capaz de explicar por que você está fazendo isso. Também é necessário oferecer uma espécie de mea-culpa, admitir que esse projeto basicamente foi um desastre, que chegou ao limite. E você quase precisa jogar as administrações anteriores debaixo do ônibus. Okay, fine. You can throw Biden and Obama under the bus. Certo, tudo bem. Você pode jogar o Biden e o Obama debaixo do ônibus. Jogue a si mesmo debaixo do ônibus. Você poderia dizer, eu tive maus conselheiros. Eu tinha John Bolton e Victoria Nuland rondando o Departamento de Estado. E sabe, há outras maneiras de fazer isso. Mas se você não conseguir sair dessa armadilha, está condenado. Então, nesse sentido, acho que não vejo nenhum sinal real de que o governo Trump possa fazer algo além de sessões de fotos, telefonemas, tweets e gatilhos imaginários. Faz bem isso. Aqui vai um exemplo perfeito. Fevereiro de 2026 será o 4º aniversário do conflito ucraniano.
this round of it. But something else is happening in February. This is a deadline. Mas algo mais está acontecendo em fevereiro. Esse é o prazo final para o tratado New START entre os Estados Unidos e a Rússia. Essa é outra oportunidade. E eu notei que Ray McGovern, nosso estimado colega, também tem comentado sobre isso. Não vimos absolutamente nenhuma indicação do governo Trump sobre o que eles vão fazer. Eles têm uma nova proposta? Vão estender o tratado atual? Então, novamente, isso não foi dito em voz alta. Em parte, porque o governo Trump não reconhece o direito ou os acordos internacionais. Eles simplesmente não se importam com isso. They simply don't care about them, they don't recognize them, they think that they're the sole hegemon. Eles não os reconhecem, acham que são o único hegemon e que esses são apenas documentos e notas secundárias ultrapassadas, nada prioritário, mas é sim uma prioridade. Sabe, esse é um daqueles pontos em que se pode realmente cultivar um grande capital político com Moscou. Também envia uma mensagem ao resto do mundo, lembrando a todos que essas são as duas principais potências nucleares do planeta. Elas se sentaram à mesa e assinaram um acordo muito importante e difícil, dadas as circunstâncias, ou um acordo provisório, que envia uma mensagem devastadora para esses figurões vazios, como Mark Rutte, ou para esses ditadores de bolso, como Ursula von der Leyen. Dictators like Ursula von der Leyen. Okay, or Zelensky, for that matter. Certo, ou Zelensky, nesse caso, ou Keir Starmer, ou Friedrich Merz, essas pessoas, ou Macron, todos eles, como você sabe, estão vendo índices de aprovação entre 10% e 20% em seus respectivos países. Isso envia uma mensagem bastante forte. A outra mensagem que o governo Trump poderia ter enviado, novamente, se fosse eu, a primeira coisa que eu teria feito seria normalizar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Reabrir todos os consulados em Washington e São Francisco, devolver suas propriedades, restabelecer a presença diplomática russa nos Estados Unidos. Isso enviaria uma mensagem muito poderosa ao Reino Unido, à Alemanha, a Bruxelas. Quero dizer, essas são as coisas reais. Você sabe, um país como a Rússia, que tem instituições muito bem desenvolvidas, instituições diplomáticas e de Estado, e que tem seus principais diplomatas em cargos importantes há décadas. For decades, that's what matters to them, is the due process. O que importa para eles é o devido processo nas relações internacionais, restabelecer a normalização das relações. Então, mesmo que se quisesse criar uma estrutura multinível, equivalente ao JCPOA, para a Ucrânia, há impedimentos para isso. Emitir vistos para diplomatas russos, permitir que funcionários de consulados e embaixadas se reúnam com os dos Estados Unidos, eles precisam vir para a América. E não apenas levar Steve Witkoff e Jared a Moscou para comer caviar e beber champanhe ou algo assim. É preciso haver estruturas e reuniões reais, concretas, em diferentes etapas, levando a fase 1, fase 2, fase 3. É isso que acabaria culminando na assinatura de algum acordo ou tratado. Você precisa normalizar as relações diplomáticas para fazer isso. A Rússia sabe disso. Então, novamente, Nima, voltando à pergunta original, a Rússia está olhando para isso e dizendo: a América não é séria. O governo Trump não é uma organização internacional ou diplomática séria. Não é. Não é sério. Eles não respeitam as normas internacionais nem as expectativas que países experientes como a Rússia ou a China têm. Não respeitam. Então, eles vão apenas ficar observando, sendo cordiais, balançando a cabeça e dizendo: ah, lá vem eles de novo. Vamos apenas estender o tapete vermelho para esses caras. Enquanto isso, a Rússia segue tocando seus negócios, porque sabe que neste momento não haverá um acordo negociado. Poderia ser mais tarde, se as coisas de alguma forma mudarem ou melhorarem. Mas, como o governo Trump poderia fazer essas duas coisas? Estabelecer uma nova linha sobre o Tratado New START com a Rússia, um novo acordo bilateral e normalizar as relações diplomáticas com a Rússia, essas seriam duas enormes luzes verdes pelas quais muitas coisas positivas poderiam acontecer. Mas não vemos isso acontecendo. Então, isso apenas reforça o fato de que há uma total e absoluta incompetência
e amadorismo por parte das pessoas no governo Trump. E, francamente, a falta de noção e a ignorância deles em relação à história e às relações internacionais são bastante chocantes. E este é o resultado, um status quo. Um status quo de fato no terreno em relação à Ucrânia e à Rússia. Vis-à-vis Ukraine and Russia. Patrick, we had the document, the National Security. Patrick, tivemos o documento da Estratégia de Segurança Nacional, publicado pelo governo Trump, e dá para ver alguns pontos positivos nele, como o foco em se retirar da Ucrânia e, de certa forma, no hemisfério ocidental. Mas eu me lembro do que aconteceu durante o Trump 1.0. Ele falava em retirar as tropas da Síria. Então, com esses documentos, como você os vê? Eles são algum tipo de declaração ideológica daquele governo. Coisas que ele nunca deu realmente fazer, não importa o que colocassem no documento. É algum tipo de fantasia. Sabe, 3 dias atrás, houve uma reunião com o Irã, a Rússia, a China e outros países da região, reunidos para discutir a situação no Afeganistão, porque eles querem enviar tropas americanas de volta para lá. Então, olhando para o documento e o que eles dizem que querem fazer, e o que realmente está acontecendo, por exemplo, na Ásia Ocidental, não há nada acontecendo. Não há nenhum resultado prático do que eles estão discutindo. What they're talking about. The National Security Strategy document that you're talking about. O documento da Estratégia de Segurança Nacional de que você está falando é um trabalho improvisado, uma colcha de retalhos feita de cópias e colagens. Ele reúne muitas ideias interessantes e que soam bem, mas no meio de toda essa cópia, de Zbigniew Brzezinski e outros, inseriu ideias completamente autocontraditórias. Há políticas associadas a essas sessões de grande estratégia que minam totalmente a tese das declarações iniciais. Por exemplo, eles tentam afirmar que o Estado-nação é a unidade organizacional preeminente da política global e que as nações devem proteger sua soberania por um lado. Quero dizer, é um ótimo clichê. On one hand, I mean, it's a great trope. But then they go and undermine it and say, but they can't have sovereignty with. Mas então, eles acabam minando isso, dizendo que os países não podem ter soberania quando se trata de manter relações econômicas com rivais dos Estados Unidos, e definitivamente não no hemisfério ocidental, com a China, a Rússia ou o Irã, por exemplo. Ou seja, soberania, mas apenas soberania se for aprovada pelos Estados Unidos. Não é coerente, não é um documento sério, não é genuíno. Não é sério porque não é sustentado por relações internacionais honestas. Está claro que eles não pretendem obter adesão de ninguém. Basicamente estão dizendo, esta é a nossa visão do mundo hoje, e vocês precisam embarcar e nos apoiar como superpotência global. And you have to support us as a global superpower. You have to do things that are in our interests. Você tem que fazer coisas que estejam de acordo com nossos interesses, e exerceremos nosso poder em alinhamento com esses interesses. Então, se quisermos impedir a Venezuela de explorar suas reservas de petróleo, faremos isso. Se depois quisermos tomar a empresa estatal de petróleo deles, para que possa ser explorada por corporações norte-americanas, faremos isso. Bloquearemos países que não ajam de acordo com nossos interesses. E precisamos de minerais de terras raras e recursos petrolíferos. Eles são necessários para manter nossa posição hegemônica sobre a China. Portanto, administraremos essas situações de acordo com nossos interesses. Quero dizer, não é algo sério. É um documento imperialista sério, mas está disfarçado nesse tipo de falso respeito pela soberania das nações. Respect for nation sovereignties. The bottom line in realist international relations. A questão central nas relações internacionais realistas é esta, e é a grande tragédia do Estado-nação, que nem todos os Estados são criados iguais. Essa é a base do realismo. Estados menores precisam se alinhar com outros para formar coalizões, de modo a conseguir que seus interesses sejam reconhecidos. Países maiores usam suas vantagens para intimidar, coagir ou ameaçar estados mais fracos. Os Estados Unidos levaram isso a um novo nível, e de muitas maneiras, isso acabou se voltando contra eles por meio da instrumentalização do dólar. Essa é a grande genialidade do sistema que os Estados Unidos criaram após o acordo de Bretton Woods, a moeda de reserva global. The Bretton Woods Agreement is the global reserve currency
That was the mechanism by which the US could control. Esse era o mecanismo pelo qual os Estados Unidos podiam controlar, manipular e coagir todos. E o exército estava lá para sustentar isso. Basicamente, as Forças Armadas sustentam o sistema financeiro. Essa foi a genialidade do regime do pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Bretton Woods, a hegemonia dos Estados, o petrodólar e tudo mais. Funcionou durante aquele período, mas não funciona mais, porque o campo agora é muito mais competitivo. E os Estados Unidos, não são potência imperial industrial que mais são. Nunca vão ser, nunca vão ser for. Para que Estados Unidos voltassem a ter manufatureira, teriam que reduzir salários em cerca de 7%. They need to drop their wages by about 400%. Exame. Isso não vai acontecer. Nenhum presidente dos Estados Unidos seria eleito com base nisso. Eles precisam desvalorizar o dólar. Or that's not gonna They happen. have to devalue the dollar. Eles terão que desvalorizar o dólar e impor medidas de austeridade como nunca se viu antes. E claro, isso vai causar agitação civil nos Estados Unidos. Não existe político americano que consiga vender essa ideia ao povo americano, que ficou acomodado e satisfeito nos últimos 80 anos. É simplesmente impossível. Os americanos se tornaram, de certa forma, a população mais mimada e preguiçosa do Ocidente. Isso não quer dizer que não existam pessoas trabalhadoras nos Estados Unidos. Há gente se matando de trabalhar, fazendo vários empregos só para pagar o cartão de crédito. Essa é a realidade da América. E ao mesmo tempo, eles precisam exigir, sabe, $30 por hora ou mais por esses empregos na indústria. Eles não vão conseguir competir com ninguém internacionalmente. Going to compete with anybody internationally. And not only that, they just don't have the E não é só isso. Eles simplesmente não têm a infraestrutura. Eles não têm a infraestrutura de cadeia de suprimentos coesa que um país como a China possui, o que foi desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos, junto com a expertise. Eles estão ficando para trás em tudo relacionado a IA. Provavelmente tem um modelo de IA errado nos Estados Unidos, que é um modelo de cima para baixo, centralizado e monopolista. É assim que as grandes empresas de tecnologia conseguiram avançar depois do boom da bolha da internet, inclinando-se para os monopólios e sendo favorecidas por eles, com o apoio do governo dos Estados Unidos. A China adotou uma abordagem completamente diferente em relação à IA. Eles abriram o código de grande parte dela, e esse será o futuro. Os Estados Unidos estão excessivamente financeirizados, sua economia e a da Europa também. Como não intuitivo just running up debts like no one's ever seen before. And there's a finite E há uma vida finita para esse sistema. Em termos de confiança, ele se baseia na confiança, e essa confiança está sendo corroída. Isso acontece porque eles estão obstinados em manter um império. E isso nos leva de volta à questão fundamental. Por quê? E realmente se resume a um princípio ideológico. No fim das contas, se você analisar tudo isso a fundo, trata-se da crença anglo-americana de que eles devem traçar o rumo, devem liderar a cultura globalmente, devem utilizar a serenção globalmente. Isso é na vanguarda de tudo. E devem cuidar as inequidades. of everything. And that they must drive it, they must lead. But the numbers just don't. Eles precisam liderar. Mas os números simplesmente não fecham. Não fecham demograficamente, não fecham economicamente e com certeza não fecham nas pesquisas. Então quais são as opções? Guerra. Colapsar a economia junto com uma guerra, outra pandemia, eles estão ficando sem opções nesse ponto. Há outra opção, que é a cooperação internacional. Cooperação internacional e ver a prosperidade florescer em uma paisagem múltipla. Essa também é uma opção. Mas, na minha opinião, não é nada sério pelo Ocidente. It's not being seriously entertained by the West, in my opinion. And ultimately, E no fim das contas, essas são as duas escolhas fundamentais. E é muito difícil. Essas instituições monopolistas ocidentais estão realmente resistindo com unhas e dentes. Acho que vão espernear até a porta de saída. E isso é muito lamentável, porque não precisaria ser assim. Essa foi a oportunidade de Trump como populista. Ele disse as coisas certas e seus assessores também disseram as coisas certas.
Marco Rubio chegou a dizer: vivemos em um mundo multipolar. Você se lembra daquele comentário famoso que ele fez logo após a posse? Ele não falava sério. Ele meio que reconheceu que isso existia, mas não entendeu realmente a profundidade da questão. Para entender a profundidade desse conceito, é preciso ter viajado bastante. É preciso ter pisado na grama da Rússia, ter pisado na grama da Ásia e realmente compreendido, até mesmo na América do Sul. Marco Rubio não faz ideia de como é a América do Sul. Ele afirma ter ascendência latina, portanto afirma ter conhecimento. Mas a forma como ele enxerga a América do Sul é através de um mapa de calor, de poder financeiro e coerção. Esse é o seu filtro. Enquanto isso, os aliados dos Estados Unidos e assim por diante, e depois os governos não amigáveis que precisam ser derrubados, é assim que Rubio vê a América Latina. Mas o que realmente acontece no terreno na América Latina é muito mais profundo, cultural e civilizacionalmente, e em tantos outros aspectos. And on so many different fronts. And in many ways, there's a renaissance that is underway. E de muitas maneiras, há um renascimento em andamento na América Latina, sobre o qual a maioria dos americanos não tem a menor ideia. É uma mudança muito sutil em direção à independência e à autossuficiência. É como outra fase de uma era pós-colonial que está acontecendo na América Latina e também na África. Acho que a Ásia já está muito mais avançada nesse caminho. Está realmente deixando os europeus e os americanos para trás, se você parar para pensar. E sabe, os Estados Unidos podem acabar enfrentando problemas ao tentar forçar toda a América do Sul a se alinhar exclusivamente à sua hegemonia. Acho que não vai dar certo. Realmente acredito que eles vão enfrentar sérios problemas. Acho que o que está acontecendo na América Latina é de importância especial, porque se você olhar para os Estados Unidos, quem é realmente seu aliado na América Latina? É a Argentina. É só. Inacreditável. O país está lidando com muitos problemas e questões neste momento. Mas o Brasil, e sabe bem, é interessante isso, Nima, com a Argentina e a Venezuela. E novamente não quero que pareça que toda a política externa dos Estados Unidos está sendo de alguma forma dirigida ou influenciada pelo lobby israelense. No entanto, ao observar a presença de governos ou regimes controlados pelos Estados Unidos e favoráveis a Israel na América Latina, por muitos motivos, você sabe, a Argentina sempre foi uma espécie de estratégia de saída para europeus sob ameaça. Sejam alemães, após a Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas fugiram para a Patagônia e o sul da Argentina, e claro, a população judaica também buscou refúgio na Argentina. Mas há mais do que isso. Em um mundo globalizado, se os Estados Unidos quisessem, junto com Israel, atacar o Irã novamente, e estou falando em breve, muito provavelmente, se o Irã cumprir suas ameaças, eles fechariam o Estreito de Hormuz. Então, para sustentar sua posição, os Estados Unidos gostariam de ter controle sobre outro fluxo de petróleo dentro de seu próprio hemisfério, e esse é o caso da Venezuela. No fim das contas, esse é o interesse de Israel na Venezuela. É por isso que eles apoiam Machado. É por isso que Israel, ou o lobby, espalha argumentos pela mídia norte-americana e entre congressistas e senadores, alegando que o Hezbollah e o Hamas estão ativos na Venezuela. Quero dizer, é uma fantasia realmente estúpida e infantil. Sabe, eles dizem, a próxima coisa que vão dizer é que o ISIS está ativo na Venezuela. Mas isso é ridículo, embora faça sentido. Faz sentido. Os Estados Unidos precisam de uma mudança de regime na Venezuela para se garantir como um baluarte contra o que o Irã possa fazer em reação ao próximo ataque que os Estados Unidos e os israelenses estão planejando. É disso que se trata. E não só isso. Há outros recursos, e há outros, você sabe, beneficiários e assim por diante. Mas, principalmente, trata-se dos mercados globais de energia. Israel, é claro, tem total interesse nisso. E é por isso que o governo Trump, porque o que Israel quer, o governo Trump quer. É a mesma coisa.
And that's quite extraordinary if you think about. E isso é realmente extraordinário. Se você pensar bem, Israel tem tanto poder sobre a política externa dos Estados Unidos. E isso não se limita apenas ao Oriente Médio. Abrange toda a Ásia Central. Tudo que você mencionou. Afeganistão, políticas via Paquistão. Todas essas são prioridades para Israel. A desnuclearização do Paquistão é uma grande prioridade para Tel Aviv, ou para Netanyahu, e eles não escondem isso. Eles se importam muito com a situação no Afeganistão e com sua relação com a Índia. A aliança entre Israel e Modi, ou suas relações, estão fortemente baseadas nessas questões. Não é apenas porque nacionalistas hindus estão de braços dados com sionistas israelenses. Não é isso. As preocupações de segurança de Israel vão muito além disso. Quero dizer, é impressionante que um pequeno país de 9 milhões de habitantes precise projetar um cinturão de segurança a milhares de quilômetros em qualquer direção ao seu redor. E é por isso que os Estados Unidos são obrigados a protegê-lo. E é do interesse dos Estados Unidos fazê-lo. Tem sido assim desde a criação do Estado de Israel, para que Israel atuasse como executor anglo-americano na região e derrubasse todos os governos, presidentes e regimes nacionalistas árabes, de Gamal Abdel Nasser a Bashar al-Assad, passando por Saddam Hussein, e a lista continua. Agora que todos os governos nacionalistas árabes foram derrubados ou comprados, há um ditador militar no Egito que não conta realmente como um governo legitimamente eleito. E o governo do Líbano está completamente sob o controle dos Estados Unidos agora. O Irã é o último partido dissidente que ainda tem alguma força real na região. Eu sei que você acompanhou o que aconteceu em Doha, sabe? Aquela cúpula. Houve um painel com o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, ex-vice-presidente do Irã, Javad Zarif, meio que debatendo ou conversando com o representante do Kuwait. Ele era o chefe da cúpula, se não me engano. E o cara do Kuwait estava se gabando do PIB combinado dos países árabes e de como eles são poderosos. Eles realmente se sentem assim? Porque isso é simplesmente delirante. Falar sobre PIB. O PIB é uma farsa, sabe? Um dado sem sentido a ser considerado. Afinal, falar sobre PIB, quando se vê como Israel atacou Doha, a mesma cidade em que você está sentado, se gabando de quão poderosos são os Estados Árabes, e ninguém fez nada para reagir a isso? E então vocês se comparam a outros países da região, como o Irã? Eles realmente sabem do que estão falando? Ou de alguma forma compraram esse tipo de retórica e realmente acreditam nisso? Porque é tão superficial quando se observa a maneira como estão divulgando esse tipo de discurso, esse tipo de ideia em público. The GCC and all the Gulf monarchs have most. O CCG e todas as monarquias do Golfo têm status de nação mais favorecida com o Ocidente. E essas famílias são, em muitos casos, famílias minoritárias colocadas no poder. O Bahrein é um bom exemplo disso. E possivelmente a Arábia Saudita também. Há uma grande população xiita na Arábia Saudita que é completamente marginalizada pelo regime atual. Todos eles servem ao prazer dos americanos e dos britânicos. Ponto final. E você viu a Revolução Colorida. Lembra, aquele tipo de revolução colorida liderada por Nabil Rajab no Bahrein, anos atrás, certo? Pois bem, aquela não foi uma revolução colorida apoiada pelo Ocidente. Minha impressão é que foi uma reação genuína, uma revolta genuína. O Ocidente poderia realizar uma revolução colorida em qualquer um desses países se quisesse. Eles podem assassinar qualquer um desses líderes, se quiserem. Provavelmente estão chantageando todos eles. Tenho certeza de que os israelenses estão, certo? Então, eles servem aos interesses do Ocidente e, em última instância, também de Israel. É por isso que alguns desses países aderiram aos acordos de Abraão, mesmo que isso provavelmente vá contra os sentimentos morais e éticos de suas populações. Estou falando da questão palestina. Ignorá-la, sacrificar os palestinos em troca da normalização com Israel. Essas não são posições populares do ponto de vista populista no mundo árabe.
And the United States could just as easily replace any of E os Estados Unidos poderiam facilmente substituir qualquer uma dessas famílias reais por um líder pró-Ocidente, liberal de terno, e ainda assim permitiriam uma sociedade islâmica conservadora, se é isso que o povo quer no Kuwait ou em qualquer outro lugar. Ou poderiam liberalizá-la num instante, com um aceno de varinha, usando a mídia, criando protestos, fazendo as mulheres tirarem o véu, o de sempre. Eles podem fazer isso. Vêm tentando fazer isso no Irã há anos. Poderiam facilmente aplicar o mesmo em qualquer um dos estados árabes do Golfo. Mas eles são uma fonte de dinheiro muito conveniente para o Ocidente, para os bancos e o sistema financeiro ocidentais, e também para o investimento estrangeiro direto no Ocidente. and also for direct foreign investment into the West. So it's Arab money that's being recycled. Então é dinheiro árabe sendo reciclado, como acontecia na era do petrodólar. Os Estados Unidos dependiam daqueles depósitos sauditas e de outros países em bancos de Nova York, comprando títulos do Tesouro, bônus americanos e assim por diante. O que, na prática, significava comprar a dívida dos SMEMs. Isso ajudou a sustentar o dólar como moeda de reserva mundial e permitiu que os Estados Unidos gastassem em déficit. Com esses gastos deficitários, eles puderam construir um enorme aparato militar, que, por sua vez, reforçou seu poder financeiro por meio do poder militar. É um sistema que funcionou. Até mesmo os chineses contribuíram para esse sistema durante muitos anos, comprando dívida americana, principalmente porque isso beneficiava o setor manufatureiro deles, mas também porque permitia que os Estados Unidos tivessem muitos bens de consumo a preços muito baixos. Lots of consumer goods at a very low price. That was through the globalization of the... Isso aconteceu durante a globalização dos anos 1990 e 2000, então muitas pessoas participaram desse sistema. Mas agora esse sistema já não é mais o principal reciclador de dólares. Provavelmente há mais dólares sendo reciclados na Europa do que no Oriente Médio. O mercado de eurodólares ainda é enorme, mas é composto principalmente por investimento estrangeiro direto. Foi por isso que Trump foi ao Oriente Médio implorar aos árabes por acordos de investimento. E ele voltou dizendo, acabei de assinar um acordo. Ele não assinou acordo nenhum, mas disse, acabei de fechar um acordo de 2 trilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. For 2 trillion direct foreign investment, UAE, and they're putting on a show with... Os Emirados Árabes Unidos estão fazendo um show com ele, balançando espadas. Ele adorou. E ele volta dizendo, vitória, vitória. Você sabe, Trump e um burro, todo mundo jogando flores nele em Washington. Eu consegui, trouxe 2 trilhões de dólares, tirei dinheiro dos árabes. Isso não aconteceu, mas há compromissos de fazer algo. Claro, claro. E você sabe, o que os árabes querem em troca? Eles querem estabilidade. Os Emirados Árabes Unidos querem estabilidade. Mas isso tem um preço. Se você faz negócios com os Estados Unidos e o Ocidente, vem com condições. E o que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo no Sudão, por exemplo, é a mando de Washington. Assim, os Estados Unidos terceirizaram seu dinheiro sujo e permitiram que os Emirados Árabes Unidos roubassem ouro do Sudão para financiar as ASF e apoiar um genocídio que está acontecendo lá. Assim, a CIA não precisa sujar tanto as mãos quanto no passado. O mesmo vale para as inteligências europeias ou britânicas. Essas franquias locais, esses parceiros, estão fazendo parte do trabalho pesado no Iêmen também. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estavam fazendo o trabalho pesado contra o Iêmen, outro estado nacionalista árabe que eles estão tentando destruir agora. Dividir e depois destruir. O Sudão também é, tecnicamente, um estado nacionalista árabe que foi dividido, e eles estão trabalhando para destruí-lo neste momento. É o mesmo programa. Se você observar a região, o Iraque, por exemplo, se quiser ver o mapa, basta olhar para as bandeiras, Nima, vermelho, branco e preto. E veja os alvos dos ataques e intervenções militares ocidentais e israelenses. As mesmas bandeiras, na maioria dos casos. Same flags, for the most part. It's the same. These are the original cluster. Esses são os países originalmente ligados ao nacionalismo árabe. Todos foram destruídos, fragmentados, derrubados. Iraque, Síria, Sudão, Iêmen, Egito e assim por diante. Ou cooptados, como no caso do Egito, para a órbita israelo-americana.
É um exemplo. Assim, os países do Golfo, os qatarianos e todos os outros sabem que seu tempo é limitado se não jogarem conforme as regras. Mas o que Israel fez ao Catar, ao atacar Doha, também enviou uma mensagem muito forte aos outros estados do Golfo. Se a situação apertar, nem mesmo ter a maior base dos Estados Unidos na região vai protegê-los de um ataque direto. E acredite, os egípcios entenderam essa mensagem também. Os egípcios entenderam essa mensagem. Mas acho que isso muda o jogo, porque embora esses países estejam do mesmo lado agora, e os árabes estejam do mesmo lado, essa foi uma linha vermelha que foi cruzada. That was a red line that was crossed. And the US demonstrated, Trump and the US government E os Estados Unidos demonstraram, Trump e o governo americano demonstraram, que não farão nada. Não vão censurar, não vão nem mesmo criticar os israelenses por isso. Então, por que alguém iria querer fazer um acordo com os Estados Unidos em nome da paz ou normalizar relações com Israel, se é assim que será tratado? Se é isso que vai acontecer, mesmo quando se estende o tapete vermelho para o CENTCOM dos Estados Unidos, o comando americano no Oriente Médio, é inacreditável. E então, quem foi? Foi o Irã que enviou o ataque? Não, foi Israel. Mas antes desse momento, Nima, o Irã era a principal ameaça para essas monarquias árabes. O Irã não é mais a principal ameaça. Mas se ajudarem e apoiarem os Estados Unidos e Israel em um ataque ao Irã, o Irã deixou muito claro que considerará a origem desses ataques, ou qualquer um que os tenha facilitado como parte da agressão. Portanto, a mensagem enviada por Israel é que nenhum desses países árabes do Golfo está seguro. E a mensagem enviada pelo Irã é que eles serão responsabilizados. E então os Estados Unidos enviaram sua própria mensagem, que é de que não irão conter Israel sob nenhuma circunstância. Eles podem fazer o que quiserem. Isso é, de fato, a Grande Israel. O projeto da Grande Israel não se trata de povoar todos esses países com israelenses judeus. Trata-se de criar uma constelação de estados clientes que, em última instância, farão o que Israel desejar, com o apoio implícito dos Estados Unidos, é claro. Essa é a Grande Israel, expandindo lentamente seu núcleo para o Líbano, a Síria, o deserto do Sinai, a Jordânia e partes da Arábia Saudita e do Iraque. Essa é a visão do projeto da Grande Israel. Escrevi um texto muito bom sobre isso no ano passado, acho, ou talvez no início deste ano, analisando sua história. É simplesmente chocante ver como isso se concretizou nos últimos 6 ou 12 meses, especialmente com a queda do governo Assad em Damasco, como essa visão concebida na década de 1980 em Israel, principalmente por Oded Yinon, do setor estratégico de defesa israelense, realmente criou raízes. Então, sim, trata-se de entender essa relação. E isso se baseia em um fato simples. Israel mostrou que pode fazer o que quiser. Pode desencadear o maior horror, até mesmo um genocídio completo, ao vivo na TV, e ninguém os conterá. And that nobody will restrain them. And what they've done to South Lebanon is no less. E o que eles fizeram com o sul do Líbano não é menos devastador. Quero dizer, eles arrasaram vilarejos inteiros. Em partes do sul do Líbano, parece Gaza. Centenas de milhares de casas foram destruídas. E os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada. Além disso, o governo libanês, o governo fantoche em Beirute, o presidente e o primeiro-ministro aliados dos Estados Unidos, não fizeram nada, e ainda permitem que emissários israelenses, disfarçados de enviados do Departamento de Estado, venham a Beirute e basicamente deem ordens aos libaneses dizendo: vocês precisam desarmar o Hezbollah. E se não fizerem isso, vamos continuar atacando vocês, vamos continuar matando libaneses. Totalmente submisso. Isso é a Grande Israel em ação. É isso. In action. That's it. That's it. Nobody will restrain them. That sends a powerful message to... É isso. Ninguém vai contê-los. Isso envia uma mensagem poderosa aos governos em Bagdá, ao rei da Jordânia, a todos os estados árabes do Golfo, a Al-Sisi e, claro, a Gelani, que provavelmente age em nome de Israel e de Washington, e também a Erdogan. Israel pode atacar qualquer um na região, e ninguém fará nada. Eles não serão censurados, punidos ou contidos. Simplesmente não serão. Então, cada líder na região precisa parar e pensar. O eixo da resistência, seja lá o que se pense sobre ele,
Todos esses países e suas lideranças precisam avaliar quantas vidas civis estão dispostos a sacrificar para tentar conter ou responsabilizar Israel por seus crimes contra a humanidade. Or hold Israel to account for its crimes against humanity. So this is a total breakdown in the international system. Então isso é um colapso total do sistema internacional, o sistema do pós-Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos abriram mão de suas responsabilidades e deveres como pacificador, como equilibrador no sistema de distribuição de poder internacional. A Rússia também não está em posição de exercer muita influência nessa região. A China certamente também não está. Na verdade, é os Estados Unidos. Os europeus estão completamente, digamos, submissos, como uma fileira de espreguiçadeiras baratas em um resort espanhol. Os europeus são patéticos quando se trata de responsabilizar Israel. Então é isso que temos, anarquia no sistema internacional. É um estado de natureza obesiano. E essa é a base do projeto da Grande Israel. And so that's the foundation of the Greater Israel Project, it is a brutal. É um projeto brutal, implacável e violento. A convivência vem acompanhada da ameaça implícita de aniquilação para os países da região. Somente os Estados Unidos poderiam impedir isso ou reverter a situação. E eles escolheram não apenas evitar fazê-lo, mas também incentivar Israel a cada passo, a continuar fazendo o que está fazendo e até a intensificar suas ações. O governo Trump incentivou a escalada em todos os momentos. O governo Biden adotou uma postura mais distante, de deixar fazer, com impulsos ocasionais de tentar conter Israel, alguns comentários aqui e ali, como os democratas costumam fazer. Mas o governo Trump nem isso teve. A única declaração de contenção feita por Donald Trump foi: não, ele não vai anexar a Cisjordânia, ele não vai fazer isso. Foi um comentário casual no Salão Oval para a imprensa. Não está registrado por escrito. Israel vai anexar a Cisjordânia. Israel's going to annex the West Bank. They already are annexing the West Bank as we speak. Eles já estão anexando a Cisjordânia neste exato momento. Mas isso é o máximo de resistência que você vai ver por parte do governo dos Estados Unidos. Até que haja uma mudança profunda e fundamental na moralidade e no modo de pensar nos Estados Unidos. Até que reconheçam que isso não é apenas ruim para as pessoas no Oriente Médio, mas em última instância, ruim para os próprios Estados Unidos, para sua credibilidade e posição no mundo. É difícil imaginar qualquer tipo de contenção real sobre os israelenses. Isso deixa tudo, de fato, nas mãos dos iranianos neste momento. Esse é o único país que respondeu de forma crível contra Israel até agora, a ponto de Israel ficar tão desesperado que precisou que os Estados Unidos o socorressem. É o único país no mundo que fez isso. E, historicamente, essa é uma distinção bastante impressionante, se você parar para pensar. Qualification there, if you think about it. Patrick, to wrap up this session, we know what has Patrick, para encerrar esta sessão, sabemos o que aconteceu na Austrália, na Praia de Bondi. Os dois salafistas, jihadistas, ou como quisermos chamá-los, atiraram contra a comunidade judaica na praia. Mas com o passar do tempo, isso começa a parecer uma operação de bandeira falsa. Porque é preciso se perguntar, quem vai se beneficiar disso? Como a causa palestina se beneficiaria de um tiroteio tão horrendo na Austrália, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio? A menos que o governo australiano esteja apoiando isso. E nós sabemos que ele está apoiando. Não há necessidade de fazer uma coisa dessas. Mas veja o que está acontecendo depois disso. Netanyahu aparece dizendo que eles precisam reconsiderar suas políticas em relação a um Estado palestino. E então você vê, lembra do que aconteceu no Iraque nos anos 1950? Algum tipo de operação de bandeira falsa em que tentaram convencer a comunidade judaica no Iraque de que não estavam seguras, se ficassem, para forçá-las a ir para Israel. Parece-me que o mesmo tipo de política está novamente comandando a situação. O que você acha disso? Você trouxe um exemplo histórico realmente bom. Event. And this has been documented by Israelis. Isso foi documentado por estudiosos israelenses e judeus, incluindo Avi Shlaim, da Universidade de Oxford,
sobre como o Mossad realizou ataques terroristas no Iraque para intimidar os judeus iraquianos e forçá-los a migrar para Israel, porque eles não queriam ficar. Esses são judeus Mizrahi, judeus orientais, por assim dizer, no Irã, na Pérsia e no Iraque. Portanto, eles têm um histórico de fazer isso. Acho que é possível ver dessa forma. Esse é um dos ângulos. O outro ângulo é que esses eventos não fazem o menor sentido e todos seguem exatamente a mesma fórmula. O de Bondi Beach, eu acho, está realmente sendo exposto. The one in Bondi Beach, I think, is really being exposed for what it is. And if you look at the work of very important. E se você observar o trabalho muito importante de Max Blumenthal no The Grey Zone, ele já vinha investigando esse assunto. Até o governo australiano abriu uma investigação no início deste ano sobre uma entidade estrangeira que estaria enviando dinheiro para a Austrália a fim de contratar pessoas para realizar ataques que foram, segundo eles, antissemíticos. Agora, o governo israelense ou seus agentes não foram mencionados explicitamente no início, mas basta dizer que em algum momento alguns sinais de alerta se acenderam de que há alguma manipulação acontecendo aqui e eles estão inundando o cenário com dinheiro. Agora, pense nisso por um momento. Think about that for a moment. Earlier this week, the Russian. No início desta semana, o FSB russo também divulgou mais relatórios e informações sobre atores estrangeiros que estariam enviando dinheiro para a Rússia e recrutando pessoas no Telegram para realizar, segundo eles, ataques terroristas. Muito parecido com o que vimos no Crocus City Hall, em Moscou, na primavera de 2024. Eu estava em Moscou quando isso aconteceu, então me lembro muito bem. E há um certo padrão que estamos vendo aqui. Sabe, acho altamente provável que seja isso que aconteceu na Austrália, porque do contrário, simplesmente não faz muito sentido. Quem se beneficia com isso? Tudo o que faz é reforçar a posição israelense. E este é um governo israelense num país que está em seu ponto mais baixo em termos de aprovação pública. E o presidente deles está sendo indiciado por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional. O país deles está sendo processado no Tribunal Internacional de Justiça por genocídio. E quando ocorre um evento de grande repercussão, como uma crise de tiroteio em massa, toda a atenção volta-se para Israel como se fosse a vítima, mesmo que isso não tenha absolutamente nada a ver com Israel. Quero dizer, a Austrália está do outro lado do mundo. É um país com cerca de 20 milhões de habitantes, e acontece lá esse incidente estranho, improvável, e de repente a mídia global entra em alerta total, completamente fixada nesse evento. E que tragédia terrível é essa? Ecos do Holocausto e coisas do tipo. E lá vamos nós de novo. É o tipo de evento comum em termos de como a mídia está tratando a história e dos pontos de discussão que estão surgindo. E isso está tirando todo o foco de um verdadeiro e contínuo holocausto horrível em Gaza. Sofrimento humano, mutilação, violência em uma escala nunca vista na era moderna por uma população global. Então é conveniente nesse sentido também. E a mídia e os governos pró-Israel e alinhados ao Ocidente estão mais do que dispostos a desviar o foco para Bondi, porque isso meio que os livra da responsabilidade por sua própria cumplicidade em permitir e facilitar os israelenses em sua desenfreada onda de assassinatos após 7 de outubro de 2023. Ou seja, pode-se certamente ver a situação dessa forma. Pessoalmente, acho que as cenas que vimos em Bondi Beach não fazem sentido. Parecia quase que a operação foi interrompida e desviada por um transeunte. E me pareceu, de qualquer forma, tendo estudado muitos desses tiroteios em massa ao longo dos anos e tendo escrito análises extensas sobre muitos desses eventos no 21st Century Wire, que temos um bom arquivo chamado The Daily Shooter sobre esse assunto. We have a good archive called The Daily Shooter on this issue, and it looked like this was a lone gun. It was meant to be a lone gun. Parecia que isso tinha sido planejado para ser um evento de um atirador solitário, mas o atirador foi imobilizado por um espectador, que curiosamente era muçulmano,
desarmado, e de repente mais atiradores apareceram na retaguarda. Pareciam estar tentando garantir a extração do, digamos, bode expiatório, o atirador solitário, e acabaram atirando no homem muçulmano que havia desarmado o primeiro atirador, e provavelmente também em alguns espectadores na multidão. Talvez não fosse para acontecer desse jeito. Talvez as coisas tenham sido um pouco descuidadas e se desorganizado. Portanto, é preciso estudar esse evento com muita atenção, porque ele não se desenrolou como planejado. Acho que, independentemente do que se acredite, vale a pena analisá-lo com cuidado. Whatever you believe it is, and we reserve the right to be very skeptical. E veja bem, nós reservamos o direito de ser muito céticos e desconfiados em relação a esses eventos altamente politizados e de grande repercussão, que geralmente têm resultados políticos associados a eles, seja em termos de censura online, legislação antiterrorismo, segurança nacional ou no caso dos Estados Unidos. E vou deixar isso com você, Nima, apenas para mostrar o quão profunda é essa manipulação. Quando o ISIS surgiu em cena no verão de 2014, todos nós lembramos, naquela época os israelenses estavam destruindo Gaza. Acredito que tenha sido a Operação Margem Protetora, em junho e julho de 2014. E de repente, como por mágica, o ISIS aparece, em destaque nas telas de TV, e iniciou sua espécie de onda de assassinatos por Mossul, terminando por ocupar Raqqa, na Síria. Ended up occupying Raqqa and Syria, and all of a sudden the entire world was not fixated on. E de repente, o mundo inteiro deixou de estar fixado na pulverização de Gaza. Passou a estar fixado no ISIS, nas imagens, nas decapitações de alto perfil de americanos e assim por diante. Steven Sotloff, James Foley e outros. Alguns daqueles vídeos até pareciam feitos em tela verde, mas enfim, deixemos isso de lado. Então, o ISIS estava em fúria. E os Estados Unidos ainda não haviam se deslocado para a Síria, nem se redeslocado para o Iraque. Por quê? Porque o ISIS não havia atacado a América. Então os Estados Unidos não tinham justificativa legal para combatê-los. O ISIS estava atacando sírios e iraquianos. E claro, mais tarde, tivemos o ataque terrorista ao Bataclan, em Paris, e todos aqueles ataques relacionados ao ISIS por toda a Europa. You have all these ISIS-related European attacks, but for the United States, it didn't happen. But a lucky thing. Mas para os Estados Unidos, isso não aconteceu. Mas algo de sorte aconteceu para a América em dezembro de 2015, o tiroteio de San Bernardino. San Bernardino é uma área suburbana e interiorana de Los Angeles County, facilmente esquecida. E de repente houve esse improvável tiroteio, que acabou sendo descrito como inspirado pelo ISIS em San Bernardino, por causa de postagens no Facebook que foram encontradas e acreditava-se terem radicalizado esse homem paquistanês e sua esposa. Foi simplesmente a coisa mais estranha. E por coincidência, havia 1000 agentes da lei realizando um exercício conjunto de várias agências do DHS naquela semana, exatamente ali no local. Multi-agency drill that week that happened to be on site, so it became a big focal point for the US media. Então, isso se tornou um grande ponto focal para a mídia dos Estados Unidos por uma semana. E a CNN e todos os outros fizeram um enorme alarde sobre o assunto. A partir disso, criou-se o pretexto para uma autorização de uso da força militar contra o ISIS. Foi considerado um ataque do ISIS em solo americano, o que acabou fornecendo o aval legal em última instância. Esse foi o ponto de partida para o retorno das forças dos Estados Unidos ao Oriente Médio contra o ISIS, incluindo a ocupação americana do nordeste da Síria entre 2016 e 2017, ou pelo menos missões aéreas e o reforço dos recursos dos Estados Unidos no Iraque, tudo com base nisso. De novo, como o governo australiano está reagindo a isso? Então o que estou dizendo, Nima, é que esses eventos sempre geram consequências políticas. Então, é preciso observar os resultados das políticas e, em seguida, fazer o caminho inverso e realmente investigar o próprio evento. Pense, se houver qualquer dúvida sobre isso, precisamos primeiro ver quem se beneficia. Quem se beneficia e qual é o resultado final em termos de leis de censura online que são aprovadas com base nesses eventos, ou outras medidas. Mas, em última análise, isso estará ligado a uma política externa
ou a uma política ou ação militar, em muitos casos. Já vimos isso repetidas vezes e sempre acontece no momento crítico das negociações ou quando há algo acontecendo contra um dos principais protagonistas envolvidos. Neste caso, seria Israel. Main protagonist involved in this case would be Israel. I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. O governo australiano reconhece um Estado palestino e Netanyahu vem a público e faz uma ameaça contra os australianos, dizendo que eles vão pagar o preço por isso. Agora, para mim, se isso fosse um tribunal, essa seria uma declaração de intenção de Benjamin Netanyahu de realizar algum tipo de retaliação contra a Austrália. Agora, eles não vão conseguir fazer isso em Israel, porque a Austrália não está lá. Talvez tenha uma embaixada lá. Então, onde isso vai acontecer? Bem, na Austrália. E de que forma isso vai acontecer? Bem, pode-se argumentar que poderia se parecer com o que acabou de acontecer na semana passada. Estou apenas apresentando isso como uma possibilidade a ser considerada e estou baseando-me unicamente nas palavras do líder israelense e de mais ninguém. Então, se você tem um problema com essa teoria, leve isso a Benjamin Netanyahu, porque para mim, aquilo foi uma declaração de intenção. Certamente se pode interpretar dessa forma. E eu acho, este é um líder cujo governo já ameaçou muitos países diferentes por causa dessa questão. Eles ameaçaram a ONU, ameaçaram retaliações contra países que reconhecessem um Estado palestino, emitindo alertas, decretos e todo tipo de coisa. Então é como se estivessem agindo como um Estado fora da lei dentro do sistema internacional, quase como um gangster internacional. Within the international system, almost like an international gangster. And they're doing it openly, and nobody is basically... E eles estão fazendo isso abertamente. Nenhuma das principais potências europeias ou os Estados Unidos estão repreendendo Israel por esse comportamento, algo que costumam fazer regularmente. Mesmo assim, vemos eventos como esse, que não fazem o menor sentido na Austrália, como o recente incidente em Bondi Beach. Não faz sentido algum. E então você correlaciona isso com relatos de dinheiro entrando no país para realizar os chamados ataques antissemitas ou terroristas. Também vemos isso acontecendo em relação à Ucrânia e à Rússia. Operações do Estado Profundo, encobertas, clandestinas. E então olhamos para a história da Operação Gladio na Europa, que tratava exatamente disso. A inteligência da OTAN, especificamente dos Estados Unidos e da CIA, operava células autônomas dentro da própria OTAN como operações de permanência, realizando ataques terroristas na Europa durante décadas para alcançar objetivos políticos e de política externa, além de justificar a instalação de mísseis Pershing II com ogivas nucleares em solo europeu na época. Esses eram os debates que aconteciam naquele período. Ou, por exemplo, para derrubar governos de esquerda na Itália ou na Grécia. Esse era o campo de batalha da época. Ataques terroristas eram usados para pressionar e manipular a opinião pública. E estou falando de fatos históricos aqui. Não de teoria. Não de teoria da conspiração. Essas coisas aconteceram ao longo da história. Você acha que eles abandonaram todas essas táticas nos anos 1970 e 1980? Eu não acho. Acredito que essas ferramentas sempre estiveram sobre a mesa e sempre fizeram parte do processo de fabricação do consentimento, especialmente no Ocidente. Especialmente. Sim, muito obrigado, Patrick, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Grande prazer. Feliz Natal também. Espero que você tenha boas festas. Nima Al-Khorshid. You too. Você também.